Então, vamos entender as origens dos rituais xamânicos com referência aos rituais ou condutos ritualizados entre outros animais, em particular os chimpanzés, para ter uma ideia de lo que era a base para o xamanismo. E por que começar com rituais nos animais? Bom, os rituais são as condutas mais complexas nas sociedades de animais. É a base da sociedade. E, sendo o mais complexo, deve ser a plataforma, a origem dos rituais dos outros hominíneos, nossos ancestrais. E quando olhamos para os rituais dos animais, o que encontramos é a conduta mais complexa deles, que serve para a formação da sociedade. Os rituais estão usados para identificar membros do grupo, para identificar com quem você vai relacionar no dia em dia. É uma maneira de comunicar entre os animais. Ritual é uma maneira de expressar intenções. Por exemplo, nos rituais de acasalamento. Bom, isso é uma maneira de integrar, coordenar conduta de fêmea e macho para que possa copular. Rituais também servem para a integração territorial, defesa contra outros grupos, e dentro da sociedade é um aspecto básico para expressar subordinação e dominância. Esse tipo de coordenação social é uma maneira de controlar a agressão na sociedade e os danos que podem acontecer, porque animal que fica submissiva não é atacado por um animal dominante. Então, os rituais servem para comunicar, para coordenar, para expressar intenções, formar hierarquias na sociedade e para, enfim, integrar os grupos, comunicando, intimidando e protegendo, porque os rituais também mostram que você vai proteger outro membro do grupo e isso inibe agressão por parte de outros membros do grupo. Para entender a base para esta capacidade ritual hominíneo de nossos ancestrais, vamos olhar a exibição máxima dos chimpanzés. Esta exibição máxima dos chimpanzés nos dá um entendimento de como é que o xamanismo evoluiu. Então, as bases biogenéticas do ritual xamânico podemos ver em dois polos principais da ritualização dos chimpanzés. Por um lado, tem que ver com apego e um tipo de formação de hierarquia. O apego é não simplesmente entre os membros do mesmo família, mas também entre outros membros do grupo. E a formação de hierarquia dentro do grupo é um processo ritualizado também. Ademais desses dois polos, temos uma dinâmica do performance, da grande manifestação feita num ritual, que serve para efeitos de modulação emocional do grupo e também para afetar outras espécies de animais. Estes tipos de atividades dos rituais são importantes para a comunidade coordenar-se e nas manifestações dos grandes macacos, não só no chimpanzé, mas gorila, orangotango, são uma atividade bem complexa que serve para manifestações de dominância. A manifestação do chimpanzé inclui subir nas árvores, fazer chamadas que levam grande distância, descer da árvore para fazer algum tipo de dança ou um ataque bipede, e neste processo bater o chão, bater os troncos das árvores, em essência tamborear, como um tipo de manifestação de dominância. No caso dos chimpanzés, estes tipos de atividades também servem para chamar o grupo, porque nos chimpanzés os grupos ficam dispersos durante o dia para aproveitar a comida. Não quer 50 membros do grupo todos juntos procurando a mesma framboesa. Então, vai espalhando durante o dia
mas ao fim do dia, para ficar protegido, precisam devolver, reintegrar-se. Então, esta manifestação máxima também serve para chamar os membros do grupo. E quando eles chegam na árvore onde fica o macho alfa, eles mostram sua submissão a ele e podem subir na árvore. E lá nas árvores, eles começam a cantar, a rufar, a bater juntos, e todos fazendo uma grande festa na árvore, que também serve de estabelecer onde está o seu território, chamar os membros do grupo que ainda não vieram e até intimidar os predadores. Então, se usamos esta atividade como uma indicação dos rituais dos hominídeos antigos e a base de lo que começava a evolução hominíneo, nossos ancestrais, podemos dizer atividades coletivas que incluem cantar, rufar, bater em troncos, dançar, e que tem como função a integração social da comunidade. Então, por que estas funções de manifestações dispendiosas? É para integrar o grupo disperso, para manter hierarquia e status, para permitir interações de saudação que causam fusão do grupo. Isso protege o grupo e o indivíduo por esta submissão à aceitação do dominante. E este processo produz uma sincronia emocional que reduz o estresse e dá um tipo de coordenação emocional entre membros do grupo. Então, as exibições dispendiosas, em geral, não simplesmente para os chimpanzés, têm funções de assegurar o bem-estar psicológico, que comunicar sociabilidade entre membros do grupo, criar harmonia social, formação de identidade comunitária, porque todos cantam e batem, rufam de uma maneira parecida, imitando o macho alfa, estabelecer seu território e dar proteção contra predadores. Então, podemos entender que a base do xamanismo começava com este tipo de atividade. E podemos entender o grande poder desta atividade com um exemplo de um caso de Mikey, um chimpanzé subordinado. Ele aprendeu que poder pode ser derivado do barulho. Ele aprendia como usar as latas de querosene, que eram vazias, abandonadas pelos pesquisadores, para fazer suas manifestações. Então, em lugar de bater a mão no chão, bater contra os troncos, ele estava batendo 2 ou 3 latas de querosene simultaneamente. E ele começava a fazer isso quando todos os machos alfas, seus aliados, se uniram para catar piolhos, e ele começava a bater estas latas na direção deles, e eles, com medo deste barulho, fugiram. E quando eles voltaram para o acampamento, o Mike estava sentado onde eles antes estavam catando piolhos um de outro. Então, rapidamente, eles entenderam que o Mike teve esse grande poder. Ele subia ao status alfa do grupo em cima de 13 machos maiores de tamanho dele. Então, obviamente, essas exibições dão um tipo de poder social. Sobretudo porque este vai após para um processo de formar alianças, que é catar piolhos de outros. Então, as funções biogenéticas do grupo é coordenação social, sobretudo minimizar a agressão dentro do grupo. Se pode usar para os benefícios dessas exibições de intimidar e proteger ao mesmo tempo. E está explorando, particularmente através do catar piolhos, um processo de aumentar ligações comunitárias. E este base mamífero de limpeza do corpo dos outros membros do grupo também tem o poder de eliciar as respostas opioides do corpo. Esses opioides nos fazem sentir relacionados às outras, nos sentir relaxados, nos sentir bem. Então, o ritual tem o processo de
exaptar estes processos inatos de iniciação de opioides para aumentar o poder do ritual. Então, o ritual é um tipo de gestão de relações socioemocionais. E o ritual representa uma capacidade inata para melhorar o bem-estar dos membros da comunidade. O que eu percebo é um tipo de aspectos comuns com o xamanismo e estas exibições dispendiosas dos chimpanzés. Primeiro, ritual mais importante da sociedade e até o ritual dispendioso mais extremo, mais energia, mais chamado de atenção. Reúne toda a comunidade, faz principalmente e mais extensivamente durante a noite. Tem um manifestal bipede do macho alfa, ou chamado dança, os processos de rufar, de cantar, de vocalizar, e até de criar vocalizações coordenadas entre membros do grupo e um tipo de vocalizações que pacifica as emoções do grupo. E, ao mesmo tempo, quando todos estão rufando, cantando, é um grande barulho. Intimidar a outros grupos, intimidar a predadores, até que os contos dos primatólogos indicam que eles ficavam até espantados escutar este grande barulho feito pelos chimpanzés. Como extendemos estas bases hominídeos? Como chegaram a ter estes processos de os rituais xamanísticos? Bom, eu acho que os estados alterados de consciência é base. É um processo natural de modificar consciência usando canto, tambor, até que em estudo de um primatólogo, ele fala que após de sua manifestação, um dos machos alfa ficava em um transe. Era óbvio para este primatólogo que essas atividades modificaram a consciência. Estes tipos de atividades foram modificados com outros tipos de tecnologias, os cogumelos psicodélicos, chamados cogumelos mágicos, mas são cogumelos que têm, sobretudo, a psilocibina, que são análogos aos neurotransmissores. Então, para entender o xamanismo, precisamos entender os efeitos da psilocibina na evolução humana. Era necessário fazer adaptações para fungos. São muito significativos na evolução, porque, por um lado, se a pessoa, nossos ancestrais, não reconheceram quais foram as cogumelos tóxicas, morrem. Se não reconhece as cogumelos que são comestíveis, faltam de nutrientes. E se faltam de comer os cogumelos psicodélicos, vai faltar uma substância muito importante na regulação do sistema serotonérgico, em particular a aliciação de aspectos do sistema serotonérgico que aumentam nossa capacidade de liderar com estresse. Sabemos que estas substâncias eram muito importantes na evolução humana porque centenas de culturas têm usado substâncias psicodélicas em suas tradições religiosas. O xamanismo, né? Que não é acaso que temos esta relação, porque estes cogumelos produzem experiências místicas. Estudos contemporâneos usando o tipo de controle de dupla cego mostram que sessões de psilocibina têm reportes de experiências mais relacionadas ao misticismo, que as escalas de misticismo que os psicólogos usam para medir esses tipos de experiências mostram que a psilocibina sim deveras produz esses tipos de experiência. Então, para entender as adaptações dos fungos em nosso passado, precisamos entender que essas coisas que são chamadas de toxinas e drogas eram fundamentalmente fontes de neurotransmissores e que o uso deles dava certos tipos de recompensa. Também temos a certeza de que a psilocibina contribuía ao xamanismo pelas grandes semelhanças das experiências provocadas por psilocibina
e as experiências típicas do xamanismo. Os dois têm experiências visionárias de um mundo espiritual, a viagem da alma, a voz mágica, a experiência de interação com espíritos. É comum para pessoas tomando psicodélicos relatar relações com animais, incluso, em alguns casos, a experiência de transformar-se em animal ou experiência de morte e nascimento. Há muitas pessoas que tomam os psicodélicos acham erroneamente que vão morrer, né? E que saem da experiência por causa disso. Mas a experiência xamânica não era fugir da morte, era aceitar para experimentar uma transformação, um renascimento. Os psicodélicos são conhecidos por sua revelação de conhecimento intuitivo, os xamanes usaram para adivinhação, e muitas pessoas experimentam cura espontânea, experimentam um tipo de transformação emocional, experimentam energias curativas entrando no corpo. E a psilocibina também provoca ação altruística. As pesquisas contemporâneas mostram que as pessoas, após a sessão de psilocibina, são mais altruísticas em relação a outras pessoas. E a cura xamânica é basicamente um acto altruístico, curando os outros, dando-lhes proteção. E sabemos que tem muitos tipos de mudanças psicológicas provocadas por psilocibina, não posso resumir aqui, mas as pessoas ficam mais extrovertidos, mais abertos e mais com a aceitação de outras pessoas, incluso os que não conhecem. Então, quando colocamos este conceito do ritual no ambiente de adaptação evolutiva, precisamos reconhecer a necessidade de relações intergrupais para a sobrevivência, sobretudo para acasalamento. Se você continua acasalando dentro do seu mesmo grupo, você perde variedade genética até começa a ter relações entre parentes que leva à manifestação de vários tipos de problemas genéticos. Então, os rituais eram uma chave para ligação intergrupal. Quando estudamos os animais, é o ritual, manifestações que permitem interações entre grupos. E quando olhamos para as sociedades simples dos seres humanos, mesmo os rituais eram a base para relações intergrupais. Podemos entender isso como uma extensão dos mecanismos dos opioides de apego, que os opioides que são liberados na relação entre mãe e filho estão estendidos para aumentar o apego entre membros do grupo. Então, estes efeitos dos opioides servem para um tipo de integração individual e social. E não só sentir um tipo de apego a outros, mas desenvolver um tipo de identidade coletiva, que, enfim, é a base para a cultura. Uma das etapas importantes na evolução humana era a capacidade de mimesis, que é uma capacidade de comunicar intencionalmente através do uso do corpo e o comportamento para expressar suas intenções, suas emoções, etc. É um sistema de comunicação pré-verbal manifestado por postura, por expressões faciais, emoções, gestos, movimentos, que ainda hoje em dia é uma base principal para aprender aspectos de cultura, de estilo pessoal, da imitação meio inconsciente que fazemos das outras como parte de uma atitude de inclusão, no sentido de conduzir-se como as outras pessoas. Então, no contexto de xamanismo, temos o que foi chamado o complexo mimético, que a mesma adaptação deu a capacidade de dançar, de cantar, de rufar, de imitar. Um complexo que emergia faz mais que 1 milhão de anos atrás. Sabemos que esta capacidade existia quando os animais, nossos ancestrais hominíneos, começavam a fazer
réplicas exatas de ferimentos. Todo o grupo começava a fazer machado do mesmo jeito. Então, está aprendendo através de imitação. Este sistema de mimesis dava uma sistema simbólica que permitia a nossos ancestrais usar metáfora para expressar. Usa o corpo, o conduta, os gestos, postura, imitações, para expressar nossas intenções, tanto como as coisas que aconteceram durante nosso dia, quando estamos separados. Essas ações, emoções e atividades físicas representam outros eventos e podem ser considerados como a base primordial das atividades simbólicas dos seres humanos. Muito antes de que o ser humano falava, teve linguagem falada, estamos usando mimesis como um aspecto básico para a cultura. A importância dessas atividades de mimesis é entendido em termos dos opioides endógenos. Dança e música estimulam a liberação de opioides endógenos, tanto como dopamina. Então, um dos sistemas neurotransmissores mais importantes do corpo está sendo estimulado pelas atividades miméticas. Por quê? Porque temos esta relação. Alguns psicólogos evolucionários dizem que evoluímos estas capacidades para mimesis, sobretudo dança e música, porque desenvolvia a capacidade de desenvolver apego entre membros do grupo. Os processos de cartar piolhos também elegia esses opioides endógenos. Mas o que você pode fazer com um grupo de 20 membros, catar piolhos em todos, não dava para 100 ou 200 pessoas do grupo. Então, em nossa evolução, substituímos os processos de catar piolhos, ou grooming, para os processos de participar em rituais com dança e música. E, ademais de ter estes tipos de efeitos fisiológicos, psicofisiológicos, tem uma capacidade de induzir alterações de consciência. Estes tipos de transe xamânica são, em parte, induzidos por dança e música. Também temos a evolução da capacidade musical como uma atividade de aumentar esta ligação interpessoal. Os que estudam as origens da música concordam na ideia de que a música evoluía bem relacionado ao amor. Muitos dizem que era os cantos que a mãe fez para acalmar o bebê, que era a origem da música. Mas a música tem muitos tipos de efeitos fisiológicos, tanto como psicológicos, induzem relaxamento, reduzem excitação do estresse e provocam vários tipos de expressão de emoções e até a transformação de emoções. Todos vocês têm experimentado usar música para tranquilizar ou até para animar você um pouco. Então, os efeitos fisiológicos da música incluem a ativação de vários processos endógenos que liberam os endorfinas, os opioides e dopamina. E estes, tanto como a música mesmo, são processos para induzir estados alterados de consciência.